noite, pessoal. Tudo bom? Vocês foram chegando aí, eu falei, olhando assim. Eu estava conversando mais cedo aqui, uns 15 minutinhos antes, e falando assim, caramba, essa turma da terça-feira aqui tem mais alunos aqui. Tá uma coisa muito linda de ver aqui, vocês aqui. E aí, todos bem, né? Vamos lá. Chegamos hoje na nossa aula 4, né, sobre evolução. Te veio aí nessas últimas 3 semanas, vimos o que é o Espiritismo, tivemos aquela aula super tranquila, que ninguém saiu daqui pensativo sobre Deus, acho que todo mundo ficou bem tranquilo, chegou em casa sem nenhum tipo de reflexão. Semana passada, tivemos aula aqui com Taninha sobre espíritos, entendemos, né, do princípio inteligente, o fluido cósmico universal. Um é o espírito, vai originar o espírito, a gente vai ver hoje. O outro vai dar a origem a tudo que é material. E aí, como é que esse princípio ele evolui? Né? Ele é feito simples e ignorante, mas e aí? O que é que acontece? Qual é o processo que ele passa para ir evoluindo e chegar ao patamar que nós estamos hoje, que ainda não é, de longe, né, o ápice da evolução, mas ainda assim é o nosso melhor momento e é a nossa melhor versão de cada um aqui. E aí, o que é que a gente fala assim, evolução, o que é que vem na mente de vocês? Pode ser relacionado ao espiritismo, pode ser da forma mais ampla. O que é que vocês entendem como evolução? Vai acontecer no decorrer do tempo. Uma Uma melhoria, melhoria. bacana. O que mais? Alguém arrisca? É, além de a cada encarnação que a gente passa, a proposta é a melhora. Mas foi aqui no La Harmonia, aqui na Universidade, na ULI, que eu entendi que a gente nunca retrocede. A gente sempre está melhor, né? A cada momento a gente melhora. E eu estava refletindo com minha amiga essa semana e que, assim, poxa, se muitos espíritos ainda vêm, né? Ou, por exemplo, hoje, nessa encarnação, ainda está numa situação muito ruim, imagine como não foi na vida passada, né? Uhum. Então, é um processo que acredito que é doloroso, mas necessário para que a gente possa estar cada vez mais evoluindo. Uhum. Boa, Que... bacana também. Eu não sei o que você quis dizer quando você falou vem numa condição ruim, é de ações de aprendizado. Uhum. Entendi agora. E imagina, né, que a gente está na nossa melhor versão. Então, esses espíritos que a gente vê com determinadas atitudes, agindo de determinadas formas, que hoje para a gente chega a ser até assustador, mas fomos assim também, fizemos muito disso também, e cada um está dentro do seu processo de evolução. Então, falar de evolução é falar justamente sobre essa transformação, esse progresso, essa mudança contínua, mirando sempre no seu melhor, na sua aquisição de habilidades, no seu entendimento da vida como um todo. Então, isso aqui é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai passar sobre vários temas aqui, até chegar dentro propriamente do Espiritismo. A gente vai entender como é que tudo isso se transforma, como surge tudo, tanto no olhar da religião, como no olhar da ciência. A gente vai falar bastante de ciência aqui também hoje. Certinho? Vamos lá então, pessoal. O objetivo geral de hoje é a gente demonstrar de forma clara como se processa a evolução espiritual, né? Como a gente falou, aquele princípio inteligente que é criado, simples e ignorante, qual o processo que ele segue para poder adquirir essa evolução, né? E a gente vai passar, né, sobre o conhecimento geral dos elementos do universo, explicar de que forma os mundos são criados, inclusive a Terra, demonstrar que a teoria evolucionista se acopla à reencarnação e explica a evolução, e explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza. A gente vai ver que essa evolução ela não dá saltos, então ela segue todo um passo a passo. Então, assim, até a gente vai entender o porquê disso, né? Eu trago uma analogia mais lá adiante, e a gente vai entender o porquê é necessário esse processo, né, bastante longo,
Hoje, para a gente, já é algo longo, a gente já deve ter vivido várias, inúmeras encarnações, a gente vai viver bastante encarnações ainda, até que a gente adquira todas as habilidades necessárias dessas condições que estamos hoje. E a gente vai entender isso hoje também aqui. Quero muito a participação de vocês. Levanta a mão quando quiserem fazer qualquer pergunta, ou qualquer comentário aqui. As aulas não estão sendo transmitidas ao vivo, mas elas estão sendo gravadas. Então, para o pessoal que assiste depois, é importante que vocês estejam falando no microfone para ficar registrado. Vamos lá, pessoal. Então, dessas teorias da nossa origem, né, o que é que eu trago aqui? Né, a gente tem o criacionismo, que a religião traz para a gente. Basicamente, eu falo muito da influência do Ocidente que a gente teve, mas algumas religiões ainda no Oriente também carregam suas teorias de criação, né, que tem um Deus que foi criando as coisas de forma estática como são. Então, o criacionismo basicamente traz isso, né? Ela é embasada na Gênese bíblica e sustenta que mais ou menos há 4.000 anos antes da era cristã, Deus criou o mundo em 7 dias, descansando no 7º. Então, tudo é como sempre foi. Não existe evolução nessa ideia do criacionismo. Aí, do outro lado, a ciência traz, hoje, a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, né, a que, hoje, com base nas evidências, é a que mais e melhor explica a origem do universo como um todo, que é justamente quando houve uma explosão responsável pela expansão do universo aproximadamente 13,5, 14 bilhões de anos atrás. Então, é muito, muito tempo isso aqui. A gente não consegue nem conceber aqui a ideia dessa quantidade de tempo aqui. Mas, nessa teoria aqui, a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, não é a ideia de que existia um vazio e começa a crescer tudo dentro do vazio. Não, não existia praticamente nada, e tudo se origina justamente nesse momento. Então, a matéria surge ali, o próprio espaço ele se expande a partir desse momento infinitesimal que ocorreu há 14 bilhões de anos atrás. A ciência ela não busca e nem traz e nem prova de forma alguma quem originou isso, o que motivou isso, né, o que fez esse primeiro start aí para desencadear essa expansão, mas baseado nas evidências e observações hoje dá para alegar que, exatamente, se as coisas estão se afastando uma das outras é porque elas provavelmente estiveram juntas em algum momento. E eu faço sempre essa analogia, só para a gente passar nessas duas ideias, né? A gente tem o criacionismo, que no primeiro dia foi feita a luz, né? Tinha só a escuridão e foi feita a luz. No segundo dia, Deus criou o céu e o mar. No terceiro dia, a terra e vegetais. No quarto, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e os homens. E, no sétimo dia, ele foi para a praia, foi descansar. Aí, em contrapartida, a gente tem a ciência, né? E aí, seguindo mais ou menos esse paralelo, né? Teve o Big Bang lá, há 14 bilhões de anos. Surgem as primeiras galáxias e aglomerados, onde vão dar origem às nebulosas e, na sequência, as estrelas, planetas, inclusive aí vem o nosso sistema solar. Aí já na Terra surge primeiro os vegetais, na sequência os peixes, as aves e, por fim, os animais e os homens. É justamente quando começa aí o bicho pegar para o nosso lado. Então, eu faço esse paralelo aqui em 7 dias, mas a gente sabe que desse primeiro ponto aqui até aqui foram esses 14 bilhões de anos. Só que, às vezes, é difícil a gente entender, como eu já estava falando, 14 bilhões de anos é muito tempo. Então, só fazendo mais um comparativo aqui para ajudar a gente a encaixar isso aqui, vamos pegar esses 14 bilhões de anos aqui e colocar dentro de um calendário, de janeiro a dezembro, e a gente vai vendo mais ou menos aqui, cada dia, o que cada coisa dessa foi acontecendo. Então, no primeiro segundo do primeiro dia desse calendário aqui, é justamente lá, o Big Bang, e aí já começa a formação do hidrogênio e hélio. 13 dias depois, começam a surgir as primeiras estrelas. A gente já dá um salto aí para 15
de março, o nascimento da Via Láctea. Aí eu sempre faço essa brincadeira aqui, que é dia 16, eu nasci, porque foi meu aniversário. Aí vamos sair de março, de quando surge a Via Láctea, que é a galáxia onde está, né, o nosso sistema. Para 1º de setembro surge o Sol. Então, o Sol, a gente está falando, o nosso sistema aqui tem 4 a 4,5 bilhões de anos. Então, só em setembro surge o nosso Sol. A formação da nossa Lua no dia seguinte. Ainda em setembro, a Terra ela começa a resfriar. E aí surge a vida na Terra já no final de setembro. Então, dentro daqueles 14 bilhões de anos aí, fazendo esse comparativo com esse calendário aqui de um ano, do primeiro dia, somente surge a vida aqui na Terra no final de setembro. A gente dando sequência, a fotossíntese ela começa no início de outubro, o nível de oxigênio na atmosfera ela começa a aumentar já no final de outubro, a reprodução sexuada já no final de novembro. Até agora não tem nada de ninguém aqui. Ninguém apareceu ainda na história, aqui nesse calendário. Os primeiros multicelulares, então, assim, começa já a surgir uma complexidade maior dos organismos vivos aqui da Terra. Então, início de dezembro, surgem os multicelulares. A vida deixa os mares 20 de dezembro, ainda não tem nada da gente aqui na história. E aí, só naqueles minutos finais desse calendário de um ano, do dia 31, o pessoal se arrumando lá para poder estourar o champanhe, surgem os seres humanos. Então, isso, claro, estou falando aqui e seguindo até o fim dessa história aqui na Terra. A gente sabe, ainda que não tenha comprovado pela ciência, essa pluralidade dos mundos, da possibilidade de vidas e outra, a gente não encontrou ainda, a ciência não encontrou, o Espiritismo considera, sim, essa possibilidade real, porque, inclusive, é um comentário pessoal meu, né, com base, a gente vai olhar ao longo da aula de hoje, a imensidão que é esse universo todo aqui, e a gente olhar para isso tudo e simplesmente falar que só tem vida aqui na Terra de uma prepotência enorme, e é a mesma coisa de falar que Deus não tem noção nenhuma de custo-benefício, porque para que fazer tudo isso para simplesmente botar a vida só aqui? Mas ainda assim a gente segue busca e comprovação dessa vida em outro planeta. Mas vamos lá. E vamos começar agora a falar do olhar do Espiritismo sobre a evolução. Então, não é de agora que a gente fala sobre isso, não é o Espiritismo só que traz e começa a trazer essa ideia. E aí, nessa perspectiva de universo, a gente começa, né, lá por Cláudio Ptolomeus, né, o modelo proposto por ele, baseado justamente no geocentrismo, baseado nas ideias de Aristóteles, ou seja, tudo foi criado, tudo gira em torno da Terra, a Terra é o centro do universo. Essa é a ideia que a gente tinha lá atrás, né? Mas, na proporção que a gente começa a ampliar nosso conhecimento, a observação, a ciência, esse modelo passa agora a ser o heliocentrismo, que já foi proposto por Nicolau Copérnico, onde a Terra deixa de ser o centro do universo e passa agora o Sol ser o centro do universo. A gente perde um pouco a posição desse centro, onde tudo foi feito para a gente, mas a gente ainda está ali na beira do Sol. E aí, por fim, tem um terceiro. E vocês acham que é o quê? Só não aceito que digam que é terra plana, por favor. E aí, depois que a gente se achou, né, no centro da Terra, depois a gente viu que botou o Sol no centro do universo, a gente vê que, na verdade, a gente só é mais um ponto, um grão de areia, flutuando nessa imensidão aí, que existem inúmeras outras estrelas, e milhares e bilhões de outras galáxias. E aí foi justamente com as observações do Edwin Hubble, vocês devem conhecer principalmente pelo telescópio Hubble, que nas observações descobriu que a nossa galáxia não era única, e que muitos dos pontos que a gente observava naquele momento eram outras galáxias que abrigam bilhões e bilhões de estrelas. Então, a gente, de fato, sai dessa posição total de privilégio do centro do universo para apenas mais um grão de poeira pairando nessa imensidão.
E aí a gente vai agora ver na perspectiva da filosofia. Aqui eu gosto, porque aqui eu me identifico com esse pessoal, porque só tem gente com nome diferente aqui, ó. A gente vem aqui o primeiro, né? Anaximandro de Mileto, né? Ele vem com a ideia, lá em 610 a.C., de que o ser humano evoluiu de um processo a partir dos peixes, né? A ideia percussora ainda da seleção natural. Claro, ainda não era bem essa ideia, mas já era um pensamento que, baseado nas observações, começava a ver alguma relação entre os organismos vivos ali naquele momento. Em 510 a.C., Anaxágoras de Clasômenas, ele disse que sugeriria que a vida poderia existir em outros mundos espalhados pelo cosmos. Então, também ideias que vinham na cabeça ali daqueles indivíduos naquele momento. Então, não é algo também de agora. Então, a gente já tem a gente já carrega essa curiosidade, essa visão, algo já intriga a gente em relação a isso já há bastante tempo. Epicuro de Samos, em 350 a.C., observou que a Terra poderia ser apenas um dos mundos habitados. E, por fim, Plutarco, já em 46 d.C., acreditava que a Lua era habitada por criaturas, né? E isso ficou por bastante tempo, até início do século passado aqui, quando a gente começou a melhorar um pouco os instrumentos de observações. A gente olhava para Marte, não tinha o nível de detalhe que a gente tem hoje, e a gente via algumas ranhuras na superfície de Marte, e o pessoal achava que eram canais que tinham seres que viviam lá. Mas a gente chegou lá e viu que não tinha nada além de um local inóspito para a vida como a gente conhece. Sídio. Né, que é uns nomezinhos... Eu não sei a origem, não, mas deve ter alguma coisa a ver. Vamos lá agora. Ó, pessoal, pode perguntar. Fiquem à vontade aqui, viu? Quero a participação de vocês, contribuição de vocês. Certo? Se vocês estiverem muito caladinhos assim, eu vou achar que vocês estão tudo com dúvida ou com vergonha. Eu estou entendendo tudo. Vamos lá. Teoria agora da evolução da ciência. Vou trazer as duas mais recentes, né, que são as duas que permearam mais ou menos no mesmo período. Primeiro a gente tem Jean-Baptiste Lamarck, eu peço desculpa pela letra que ficou escura ali, que ele traz a ideia da herança dos caracteres adquiridos, né, a lei do uso e desuso. Ou seja, para Lamarck, todas as características do meu corpo que eu adquiro, eu passo para os meus descendentes. Então, se eu perco uma parte do corpo, ele nasce sem essa parte. Se eu desenvolvo a musculatura de um braço, da perna, das costas, isso vai ser passado para os meus descendentes. Então, era a ideia de Lamarck para explicar ali essas transferências de características. Mas aí vem o famoso Charles Darwin com a seleção natural se contrapondo, e hoje é a teoria mais aceita e comprovada de que a gente vive um processo de evolução e que cada mutação, cada transformação, isso propicia para esses organismos aí a necessidade de se adaptar. Então, quem se adapta melhor ao meio é aqueles que vão prevalecer nesse ambiente. Então, essa estrutura indica, né, que, com o tempo, há aumento dessa complexidade. Ou seja, cada vez novos organismos mais complexos vão sendo... Ele não está falando de genética, não está falando... Darwin não traz a ideia da genética ainda, né, mas ele observa que essas transformações, com base... Ele olhava... Aí tem um exemplo da mariposa. Então, você tinha lá, na época, que não tinha ainda a poluição proveniente das indústrias. Os troncos das árvores eram escuras. Então, você tinha mariposas escuras e mariposas brancas. As brancas se destacavam no tronco da árvore, elas eram presas mais fáceis das aves. Mas, quando veio a industrialização e começou a poluição na atmosfera, começou a deixar claros os troncos das árvores. Então, muda um pouco o cenário. Então, aquelas que se destacavam passavam aquelas que tinham se tornado predominante ali, que eram aquelas mais escuras. E aí você começa a transformar de novo o ambiente, e aí prevalece agora aquelas que se camuflavam melhor nesse novo contexto. Então, essa é a ideia da seleção natural do Charles Darwin.
que é o princípio adotado também para a existência da vida em todo o universo. Então, é sempre do mais simples, é muito mais fácil, né, você iniciar ali. Imagine assim, do nada surge um organismo complexo como a gente em um planeta que não existe nada ainda. Não faz muito sentido. Então, é muito mais simples, né, que você tenha ali. E aí eu trago de novo para a nossa biologia, como se fosse a única, mas a gente não conhece ainda nada diferente do que a nossa biologia que a gente conhece. Mas a gente vai ter ali moléculas mais simples, cada vez mais se tornando complexas, tornando organismos cada vez mais complexos até chegar nessa diversidade que nós temos hoje. Então, daí que é a ideia desse princípio adotado para a existência da vida em todo o universo. Então, a possibilidade de que ocorreu aqui na Terra possa também ter ocorrido em outros locais do universo. E aí, essas hipóteses científicas, né, para a origem da vida. Essa história aí dos 4,5 bilhões de anos daqui da Terra. Tem a panspermia, que é a ideia que ela explica como a vida surgiria aqui, mas não explica como a primeira vida surge, que é a vida chega aqui na Terra através da queda de algum meteorito, de algum asteroide. Mas ok, beleza, a gente resolve uma parte da pergunta, mas não responde a outra. Tipo, ok, a vida surge como? A gente não tem essa ideia com a ideia da panspermia. E tem a evolução química, que é justamente isso que eu estava falando agora há pouco. São moléculas simples que elas começam, na sua reprodução, sofrer alteração e ganhando complexidade em cada multiplicação. Passando rápido aqui sobre a origem da Terra, e aí eu acho que é algo que começa a chegar justamente onde eu quero chegar aqui. Alguns slides, eu vou lançar a pergunta para vocês. A gente teve, no momento, há 4,5 bilhões de anos, e isso a gente fala com propriedade quando a gente lê algum artigo da ciência, tudo, porque hoje a gente já observou isso acontecendo em outros locais do universo, né? Já temos imagens, já foram detectados planetas e sistemas de informação, e aqui aconteceu algo muito parecido. Então, tivemos, em algum momento ali, uma nebulosa com poeira cósmica que teve uma perturbação e começou a se aglomerar. Tivemos a maior parte dessa massa localizada no centro, e aí começou a dar origem aos planetas. E aí vem a Terra, né? No momento, era bastante quente, não tinha condição nenhuma de ter vida naquele momento, mas ela começa a se resfriar. Começa a ter o acúmulo de água em forma líquida, quando ela chega na temperatura que comporte a água em estado líquido. Aí tem a questão da posição que a Terra está dentro do sistema solar, né, que é a zona habitável. Né? Se a Terra tivesse um pouco mais, uma órbita mais interna, ou se ela tivesse um pouco mais para uma órbita externa, ela não teria as condições que teriam hoje aqui. Então, isso começa a mostrar que, assim, será que é sorte? Será que é algo pelo acaso? Será que foi uma loteria? Então, vamos lá. Tivemos descargas naquele momento, era uma atmosfera primitiva muito diferente da que a gente tem hoje. Não havia camada de ozônio, energia para as moléculas se unirem ali, formação das moléculas maiores e cada vez mais complexas. O acúmulo dessas moléculas, aí tem o caldo primordial, né, a sopa nutritiva, que é como a gente se chama na biologia. E após há muitos anos coacervados, que já começam a ser esses organismos bem mais simples que a gente conhece. Mas e aí? Essa origem aqui, vocês acham que é um acidente ou um design? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso simplesmente foi um acaso que aconteceu e, por sorte, aquelas moléculas começaram a se organizar ali por si só e deu origem à primeira vida? O que é que vocês acham? Eu penso que isso aí é exatamente a explicação da evolução, né? As moléculas foram evoluindo e chegou ao que estamos hoje, né? A química, como fala na biologia, né? Então, foi se juntando uma coisa com outra, tipo o lodo com outro objeto orgânico, e foi evoluindo, viramos talvez o peixe.
E aí evoluímos para fora da água e estamos aqui em pé. Eu acredito nessa base. O espírito ele já veio nos seguindo. Mas isso aí, esse início de tudo foi o quê? Foi assim, foi um acaso Não, não foi um acaso. ou foi um Não, foi um design. design? Um design. Alguém mais quer comentar? Pode comentar aí, pode comentar que eu quero beber aguinha aqui. Lá atrás, a vidinha. Eu também concordo que é um design. Porque na proposta de que Deus criou, ele sabia com certeza o que ia dar, né? Qual seria o final disso, de todo esse design, esse trabalho, essa perfeição, né? Do universo. Então, é realmente isso, assim. Agora é um assunto muito complexo, né? Pra gente, assim, estar desenvolvendo, mas curiosamente e muito difícil da gente estar falando, mas eu acredito que seja um design. Tudo pensado, estruturado para acontecer isso no que somos hoje. Bacana. Oi. Oi. Eu queria falar... Ai, que vergonha. Desculpa, gente. É que eu tenho vergonha de muita gente me olhando. Tá. Quando eu estudei isso na escola, que não foi tanto tempo atrás assim, eu achei muito interessante essa parte do caldo primordial que você estava falando, porque a gente viu que os cientistas conseguiram recriar esse caldo, fizeram vários experimentos e até conseguiram transformar as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Mas uma coisa que, para mim, foi decisivo foi que, em nenhum momento, eles conseguiram transformar a molécula orgânica em vida. Então, por mais que eles recriassem as condições da atmosfera primitiva, fizessem os raios, etc., e transformassem o inorgânico em orgânico, que já é uma coisa incrível, eles não conseguiam a vida. Então, era uma coisa assim que parecia que faltava algo, né? Faltava um propósito, alguma coisa para transformar aquele monte de carbono organizado em vida. E aí, isso para mim, quando eu estudei, eu achei realmente, ali eu parei e falei, não, Deus está aqui, porque nenhum laboratório vai conseguir criar uma coisa que é obra de Deus. Então, por mais que faça uma coisa orgânica, não vai existir vida se não tiver um porquê atrás, né? Uma causa. Perfeito, perfeito. É bem essa linha, é bem isso aí. É exatamente isso. A ciência chega num determinado momento, e é aqui dando até continuidade aqui. Tem mais. E concordando com ela também, e um pouco do que ele disse, eu até fiz um questionamento da última aula, né? Nós não podemos, na minha percepção, essa é uma opinião própria, né? A gente não pode crer também que os animais não têm uma centelha divina. Dentro do nível de evoluções que eles possuem, eu acredito que cada um deles também tem uma centelha divina necessário para essa formação que ela acabou de citar. Então, o design vai lá e peixinho nade. E aí, vai por aí por diante. Juntando as duas aqui, essa é a resposta perfeita, exatamente isso aí. Porque a gente fala, né, ok, a biologia a gente consegue, só com o fluido cósmico universal ali, a gente consegue fazer toda a matéria, né, a base de tudo ali. Mas e a vida? Onde é que está ali esse princípio inteligente, né, esse princípio espiritual que vai dando a ordem aí dessa organização? Né? Onde é que está lá na matéria orgânica que foi elaborada em laboratório ali? O que vai animar aquilo ali? Então, falta alguma coisa aí. Né? A ciência chega nesse momento aí, simplesmente, depois disso tudo, ela observa o universo, traz bastante teorias. A gente foi vendo as ideias, né? Desde lá da Grécia Antiga até os cientistas mais recentes. Viu o Hubble, quando olha para o universo e vê que ele está se expandindo mesmo. Mas aí chega no momento e fala, olha, poxa, isso tudo aqui, mas falta alguma coisa. A ciência não vai simplesmente chegar ali e admitir. E aí que eles trazem a ideia justamente, não, foi o acaso. Foi o acaso, foi a questão da probabilidade ali.
Mas o acaso é o quê? Né? Esse elemento desconhecido, imprevisível em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou orientação de uma lei natural. Então, assim, é nessa hora, e eu sou da área da ciência, eu acredito muito na ciência, mas eu sei que nessa hora a ciência deixa essa lacuna aqui. E aí, para justamente a formação dessa complexidade toda que a gente tem hoje aqui, né, da biologia, né, desde desse primeiro organismo vivo, onde você tinha ali algumas condições, atmosfera muito abrasivas ali, para você simplesmente ter que todos aqueles elementos estivessem reunidos no mesmo local, protegidos por uma membrana e começasse a se reproduzir ali. Para isso acontecer, seria a probabilidade de 1 sobre 1 seguido de 164 zeros. Ou seja, assim, é uma probabilidade disso acontecer bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vezes para você conseguir uma coincidência dessa. Então, aí entra a questão da ideia do design, entra a questão da ideia da participação de um projeto maior e desse princípio inteligente que organiza a matéria dessa forma. Mas aí, esse princípio inteligente que carrega essa centelha, que vai passando, né, por todas as etapas de evolução a chegar no patamar que está hoje aqui, é aí agora que a gente vai começar a entender. Beleza? Certinho? Vamos lá. A ótica do espiritismo, né? Origem e evolução, como se dá esse processo na visão do espiritismo. Eu trago um trecho aqui do Emmanuel, que ele diz, né? E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu um imenso laboratório em repouso. Daí, há algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos a caminho da vida organizada. Então, não é simplesmente a matéria, não é só a matéria. A matéria é um instrumento que esse princípio inteligente, né, através do fluido vital, que vai animar essa matéria, que ela interage e nessa interação ela vive as suas experiências. A gente vai ver da forma mais simples até a forma mais complexa que a gente tem hoje. Eu trago aqui também outro texto do Gabriel Delany, e eu acho bem bacana essa ideia aqui, que aconteceu no passado, com o pensamento cartesiano ali de que a matéria, quem cuida é a ciência, a alma, a emoção, o pensamento, quem cuida é a religião. E a gente tem essa separação das ideias e entre essa briga que a gente tem hoje, tipo, um querendo dizer a verdade de um lado, o outro querendo dizer a verdade do outro, mas na verdade é tudo falando da mesma coisa, né? Porque a matéria e o espírito, eles se relacionam o tempo todo. Então não tem como você separar. No momento que você separa, acontece o que aconteceu, né? Chega um momento que você fala, simplesmente isso aqui é fruto do acaso. E é esse trecho aqui, eu acho bacana que ele está justamente essa necessidade, dessa visão unificada. Ele diz que o Espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso, que de tal concordância resulta, para o ser humano, a mais esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultadas adquirir na Terra. Então, é a necessidade dessa visão. E aí, é outro comentário pessoal meu. Eu encontro isso muito na ideia aqui que a gente estuda no Espiritismo. Essa possibilidade de você andar lado a lado a ideia do espírito com a ideia que a própria ciência nos traz. A gente viu agora há pouco, né? A gente veio passando aqui por toda a visão científica, da visão de nós mesmos, né? da visão da gente como humano em relação ao universo, ao todo, à matéria, e a gente pode complementar no momento que a gente entende que existe aí um princípio inteligente que rege toda essa matéria. Alguém perguntar? Eu pensei que eu vi levantando a mão lá atrás, pensei que era uma pergunta. Beleza, pessoal? Podemos seguir?
Vamos lá. Aqui já trago o trecho de Adenauer, do livro de vocês aqui, para a gente fechar essa ideia, né? Nada fora do universo a não ser espírito e matéria nas suas mais variadas manifestações. O ser humano, espírito, é produto dessa criação que evoluiu desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual no sentido físico e psíquico. Vamos lá. Quando se fala que não há nada fora do universo a não ser espírito e matéria, o questionamento que eu faço é o seguinte: dentro do espiritismo fala-se que os espíritos evoluídos eles vão para outros planetas, ok? Nesses outros planetas existem matérias como existem nesse plano, na Terra? Até hoje não encontramos a matéria com essa densidade como aqui. Mas assim, a nossa visão também é muito restrita e limitada. Então a gente mal consegue enxergar a superfície do planeta da estrela mais próxima que a gente tem. Então assim, existe a probabilidade grande que possa existir outras iguais, mas no espiritismo a gente tem diversas formas de densidade onde o espírito pode se manifestar. Hoje a gente vive essa densidade aqui, olha, desse corpo da gente aqui, que a gente interage com essa matéria aqui dentro dessa faixa vibracional. Mas existem outras faixas diferentes dessa que a gente não se relaciona, a gente não enxerga, a gente não consegue medir, mas que existe. Entendeu? Ou seja, então, quando o que teoricamente pode-se dizer que quando o espírito evolui, que ele sai da Terra para um outro planeta, ele pode ter uma outra constituição de matéria, vamos dizer. Similar. Uhum. A gente vai ver isso. Que pode até ser mais etérea do que o nosso próprio corpo. Exato. A gente vai ver, né, mais um pouco mais ali na frente, sem querer dar muito spoiler, a gente viveu aqui no passado, né, o homem primitivo. Né? A gente tinha esse princípio, ele foi, né, passou pelo estágio ali dos animais, e aí ele precisa chegar hoje nessa constituição daqui, para assumir um corpo com essa biologia e complexidade aqui. Mas existe um elo intermediário aqui, que vamos supor, aqui na Terra hoje a gente não tem qualquer princípio espiritual que necessite agora já avançar para um estágio que se aproxima do nosso, ele não tem corpos aqui nesse planeta que permita ele experienciar isso. Então eles vão para outros planetas para poder experienciar, e aí possivelmente depois vão retornar para aqui ou vão para outros corpos para viver experiências do mesmo patamar das quais nós estamos. E isso, estou falando dentro da nossa faixa aqui, né, vibratória, evolutiva. Mas a proporção que você evolui, aí vai chegar um momento que a gente não precisa mais reencarnar em corpos assim. E aí são esses espíritos, como você fala, os espíritos quando se tornam mais evoluídos, eles podem ir para outros orbes, para os outros planetas, e não necessariamente eles vão necessitar mais reencarnar como a gente, ou viver um processo similar a esse ao nosso. Entendeu? Mas quando a gente fala dessa ideia aqui do o espírito fora do universo, porque assim, tudo que tem no universo é tridimensional. Então é largura, profundidade e altura. O espírito ele não interage diretamente com esse espaço-tempo tridimensional. Ele está fora disso tudo, mas ele precisa se manifestar dentro do universo nesse contexto tridimensional. E daí a necessidade do perispírito, que é material, a gente viu, que é bem sutil, mas é matéria. Né? E ele precisa, então, ele utiliza dessas possibilidades dentro do universo justamente para se manifestar. É como a gente, mas o espírito propriamente dito, ele não está inserido no universo. E aí eu sei que agora deu um nó. Cídio? Deu um nó. Opa. Oi, boa noite. Boa noite. A gente tem aprendido muito sobre a criação do mundo, né? Sobre o surgimento da matéria, do espírito aqui. Mas agora me veio um questionamento. A gente sempre se preocupa muito para onde nós iremos, né? Depois que evoluímos e tal. Uma pergunta que eu tenho, e não sei se é boba ou não, mas assim, ainda hoje,
são criados novos espíritos. Sim. Porque, assim, aqui no planeta Terra, a gente sabe que a gente já tem uma condição, né, de evolução, mas existe esse espírito mais... como é que eu posso dizer? Cru? É ignorante. Isso. Simples e ignorante. Sim. Ainda é criado novos espíritos. Vocês têm Exato. notícia disso? Essa criação ela não cessa. A todo momento, esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, ele está sendo criado. Simples e ignorante. E sim, todos da mesma forma. Sempre dessa forma, a todo tempo. A mesma forma é a evolução. A evolução ela não cessa. A todo tempo a gente vai estar evoluindo. A gente deixou de reencarnar agora, a gente está vivendo em mundo A, B ou C, superior, a gente viu aquelas classes dos espíritos aqui, e eu vi que só tinha espírito puro aqui na aula passada. Continua evoluindo da mesma forma. Então a gente pode concluir que, para esses espíritos simples e ignorantes, nós somos os extraterrestres. Pode ser. Porque eles não têm porque eles não têm a consciência. Não mas têm consciência da nossa existência. Então... Mas talvez, quando eles chegarem nesse patamar, a gente já estiver mais à frente, a gente seja os extraterrestres Sério, deles. é verdade. Obrigada. Nada. Alguém mais? Beleza? Pode seguir? Vamos tentar desfazer esses nós aí, até o final da aula. Beleza? Vamos lá. E afinal, para que a gente evolui? Quem se arrisca? Eu vou fazer para vocês a pergunta que eu me fiz quando estive sentado aí, que é justamente assim: por que Deus não fez todo mundo já perfeito? Deu esse trabalho para a gente aqui. Tá comendo pão que o diabo amassou aqui, para evoluir, para aprender, Porque, na verdade, o que a gente precisa é, nesse caminho, a buscar o autoconhecimento, né? Para que a gente evolui? A gente evolui para se conhecer melhor, para olhar o mundo de uma maneira mais humanizada. E é por aí que evoluímos para isso, para nos tornar boas pessoas, pessoas melhores, né? Capazes de ajudar o próximo e de amar ao seu próximo. Acho que a evolução, sem esse princípio, não teria sentido. A gente está aqui para evoluir, para melhorar, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Boa linha de raciocínio. Gostei. Alguém mais? Aqui. Eu vejo... boa noite, meu nome é Mari. Boa noite. Eu vejo assim, Deus queria que todos nós fôssemos perfeitos. Mas quando ele deu assim o livre-arbítrio, aí a coisa pegou. Que cada um quis fazer o que achava melhor. Mas a ideia dele era, ao meu ver, a ideia dele era que todos nós fôssemos perfeitos. Que seria. Obrigado. Opa. Eu de novo. Eu acho assim, o sentimento da criação é muito parecido com o sentimento que uma mãe tem. Toda mulher, quando quer ser mãe, não importa se vem 1, se vem 2, se vem 10 filhos, ela sempre vai querer que seu filho seja uma boa pessoa. Então, ele sempre ensina, você vai por aqui que é melhor, e aí o filho vai por cá. Vá por aqui que vai por cá. Mas o objetivo final é o mesmo, que sejamos sempre bons e melhores a cada dia. Eu sempre digo para os meus, eu quero vocês com caráter, com moral, mas às vezes a gente não tem controle sobre isso. Então, a gente evolui para que a gente chegue nesse ponto comum. E então, o sentimento de mãe, né, que a gente herda dele, né? Então, mais ou menos isso. Boa. Gostei das respostas aqui. Alguém mais? Vamos lá. De fato, a gente não tem controle, né? Mas imagina Deus criando todo mundo igual, perfeito. Porque assim, todo mundo perfeito seria todo mundo igual. Já não faz muito sentido. É a mesma coisa assim. Como é que a gente vai assistir? Hoje a gente tem essa diversidade aqui. Ó. Cada indivíduo é singular. Se eu botar uma fotografia aqui, passar uma poesia, um trecho de uma música aqui, cada um vai sentir, cada um vai enxergar com base nas suas experiências, com base na sua vivência, de uma forma diferente. E é isso que é o bonito dessa criação diversa.
ele cria a gente simples e ignorante, mas dá toda a potencialidade na gente. Mas a gente não enxerga de início, a gente vai adquirindo e acessando isso no próprio passo a passo da evolução. Então, assim, essa evolução, ele cria esse universo por amor e para que as suas criaturas evoluíssem até conseguir a verdadeira felicidade. Então, ele não pode simplesmente... Como é que eu dou a felicidade para alguém? A felicidade é algo que se adquire. Então, o objetivo maior, portanto, é a evolução, a felicidade é um estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz. Não é algo que se fornece, entregue ou dê para alguém. Então, somos criados simples e ignorantes. Vamos utilizando o livre-arbítrio, né? Que Mari trouxe aqui para a gente. E cada um vai desenhando o seu caminho, cada um vai desenhando sua trajetória. Alguns avançam mais e param, outros avançam em passos mais lentos. Mas, assim, cada um está buscando a vivenciar suas experiências, adquirir as suas habilidades. Todo mundo aqui já aprendeu bastante, mas ainda tem muito a aprender ainda na evolução. A gente está vivendo essa evolução diariamente. Então, isso requer que a gente olhe mais para si, que a gente olhe mais para o outro. Essa relação de contato social, familiar, profissional, proporciona para a gente experiências também que vão auxiliar a gente a justamente adquirir as habilidades de relacionar com o outro, de tolerar o outro. Então, assim, é fruto, é um processo, de fato. É um processo. Então, não dá para ser adquirido como quem carrega ali um arquivo no computador e deixa todo mundo igual. Por exemplo, se eu botar aqui um Alexa, a Google, ou a Siri aqui, todas vão responder da mesma forma. Então, assim, nós não somos máquinas, nós não somos um robô. A gente tem uma complexidade muito grande. E isso vem justamente dessa diversidade que nós somos. Eu entendo que a evolução, para mim, é algo que me motiva, né? Porque não basta apenas viver a vida, né? Viver a vida me colocaria numa situação, numa sensação de estagnação, de falta de motivação, né? Falta de sentido para continuar vivendo, né? Enquanto que a expectativa de estar evoluindo, aquela expectativa de estar melhorando, motiva a viver. Entendeu? Perfeito, perfeito. E é justamente por isso que a evolução não cessa. A gente está sempre evoluindo, porque por mais perfeitos que nós um dia venhamos nos tornar, ou por mais puros dentro daquelas classes didáticas que a gente categoriza os espíritos, vai chegar um momento que a gente vai ser sempre instigado a algo mais, sabe? A sair, se movimentar do lugar. A gente sempre precisa ter esse impulso. Porque, imagina, a gente não tem como a gente chegar a evoluir. Eu cheguei aqui no último nível, pronto, vou fazer o quê aqui? Vou ficar parado observando o universo? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. A gente vai estar sempre sendo instigado, sempre vivenciando algo que nos desafia, que nos move, justamente para a gente estar aprendendo alguma coisa nova. Sempre tem algo a aprender. Sempre tem alguma habilidade a ser integrada. Por isso que a evolução ela não cessa. Professor, boa noite. Meu nome é Fernanda. Ainda falando sobre a criação, na minha mente ficou assim um pouco confuso a respeito de quando não tinha a Terra, se esses espíritos já foram criados, todos nós, ou outros espíritos já foram criados e estavam em outros planetas, esperando a Terra entrar nessa evolução para vir, é isso? Eu fiquei meio... Os espíritos estão sendo... Assim, o princípio espiritual está sendo criado desde o início da origem do universo. Então, a Terra existe há 4 bilhões de anos, mais ou menos. A gente sabe que o universo tem mais tempo. Mas existem outros planetas, existem outros sistemas, existem outros locais que esse princípio espiritual vai se relacionando e interagindo. A gente não surge simplesmente aqui quando surge a Terra. Então, a gente veio de outros orbes, vivenciou em outros orbes, para chegar hoje aqui no planeta Terra. Então, assim, nem todo princípio espiritual que está sendo criado hoje, ele vai vir aqui para a Terra, vai estar indo para outros planetas, porque aquilo que eu comentei, né, o universo ele é imenso e dá infinitas possibilidades aí para poder o espírito se relacionar com a matéria. Entendi. Então, assim, a gente não surge no momento que surge a Terra, porque o universo é muito mais além do que a Terra. Círio. Opa. Oi, Vitor, meu nome, boa noite.
Eu fico imaginando que se essa pergunta fosse feita lá atrás, aquele organismo unicelular, o que é que ele falaria? Que ele queria hoje ser um ser humano? Eu acho que traz uma resposta que a gente hoje, o que a gente será, ou para que a gente está evoluindo, talvez seja uma proporção parecida, né? Eu acho que aquele organismo primitivo, ele nunca imaginou que chegaria hoje a um corpo ser humano. E eu acho que a gente está num grau de evolução, né? Até porque 14 bilhões, 5 bilhões, se a gente coloca 50 a 100 anos, é absolutamente nada. Então, eu acho que a gente vai chegar e a gente está evoluindo para um lugar proporcionalmente parecido. Então, fica essa... Para onde a gente vai, de fato, ainda é um... Eu não consigo dizer. E se for proporcional aonde a gente já esteve, tem muito ainda que andar, tem muito, né? Tá, tem muito, com certeza. Tem muito. Mas a diferença é que desse processo todo da evolução, né, justamente agora, naqueles finais ali do dia 31, que justamente a gente adquire o senso, a razão, né, a gente consegue se enxergar, e aí voltando a Descartes aqui, ó, penso, logo existo, a gente se identifica e se individualiza desse princípio. Mas será que isso também não vai evoluir? Será que isso que a gente entende hoje como inteligência, com certeza, ainda não é muito primitivo ao que a gente pode chegar, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem a limitação de entendimento. A gente viu também que na aula de Tânia teve os espíritos até respondem, né, que a gente não, para a nossa condição agora ali, aquela resposta é o que a gente consegue assimilar. É o que Mas tem para hoje. Existem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, a gente fala aqui o que é que existe fora do universo. A gente não consegue nem imaginar como é algo fora da única coisa que a gente conhece, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem a inteligência limitada, mas a gente já deu mais um passo, que é justamente esse olhar e se identificar como um indivíduo. Perfeito. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, finalizando aqui, portanto, a evolução é um processo de aprendizado de como ser feliz. Então, essa felicidade a gente não vai receber de Deus, nem de Papai Noel, nem um bem material, nem numa conquista só de um bem coletivo ali, ou na presença de outra pessoa. Essa felicidade está aqui em nós. A gente que precisa conquistar essa felicidade. Ok, é bom e é importante viver no social, claro, é importante as nossas conquistas, né, um reconhecimento dos nossos esforços, mas é algo que tem que vir de dentro. A gente não pode sempre atribuir ao externo essa felicidade. Ok? Vamos lá, mais um trecho aqui do livro do Adenauer, que ele diz que o processo de aquisição de conhecimento nas experiências, num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre matéria e espírito, que é o perispírito que a gente viu. Então, o perispírito, justamente, ele está ali, olha, para fazer com que esse espírito que eu tinha falado, fora desse ambiente tridimensional aqui, fora do universo, ele precisa se manifestar nesse ambiente e se relacionar com a matéria. Daí a necessidade do perispírito. E através desse intermédio que proporciona ao espírito essa relação com a matéria, é que esse princípio espiritual vai vivenciando suas experiências na evolução, vai aprendendo, vai registrando. A gente viu naqueles copos lá, que tem como se fosse um depósito, né, das memórias, onde tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai integrando, vai ficando registrado no nosso perispírito. Então, assim, tudo que eu manifesto hoje, mas eu não lembro quem eu fui na vida passada. Mas, assim, o simples fato de eu agir diante de uma determinada situação de uma forma, é o que eu carrego e que eu venho aprendendo de mim. O que eu não consigo ainda agir diante de uma situação, a minha inabilidade, é uma falta que eu tenho também, que veio dessa minha deficiência, que eu ainda não adquiri. Então, a evolução é isso, é a gente vivenciar essas experiências, refletir, entender e adquirir essas habilidades. Então, cada um tem o seu depósito de habilidades que foram integradas, de aprendizado, de experiências, cada uma da sua forma. E aí a importância da gente se enxergar como espíritos imortais. Se a gente vive só olhando para esse momento, para esse personagem que a gente vive aqui agora, aí eu faço mais uma analogia aqui. Imagine que cada final de semana fosse uma encarnação
a gente tem um momento de desencarnado ali durante a semana, a gente volta a encarnar de novo no outro final de semana. Aí, durante esse final de semana, que eu estou encarnado aqui agora, eu poderia estar indo para a praia, tudo, mas tá uma chuva danada ali fora. Pô, eu vou perder a minha vida aqui, que seria esse final de semana aqui, e dentro de casa, podendo aproveitar a praia. A forma que eu vejo essa situação diz muito sobre as habilidades que eu tenho de como lidar com a vida. Porque se eu enxergo que não existe só esse final de semana, que eu vou ter um outro final de semana que pode ser ensolarado, eu mudo essa relação com esse problema. E isso vale para qualquer outro problema. Estou fazendo só uma analogia aqui. Mas isso vale para qualquer outro problema que você enfrente na vida. No momento que você se enxerga como um espírito imortal, você passa a ressignificar cada situação ali e você não dá aquele peso ali. Você tenta extrair algo de aprendizado para a sua vida. Isso faz parte também do processo de evolução. Beleza, pessoal? Certinho? Vamos lá? E aí, esse ponto de partida, quem está falando aqui agora, né? Todos partem do mesmo lugar. Todos simples e ignorantes. Não teve ninguém que já chegou ali, já com um pistolão, passou na frente de todo mundo. Ó, aqui, ó. Só aqui, ó. Deus, meu brother aqui, me botou já aqui, ó, na frente. Não. Todo mundo igual. Simples e ignorante da mesma forma. Com igual aptidão para progredir com a sua atividade individual. Então, a gente, claro, é difícil às vezes a gente entender como um princípio espiritual ali, simples e ignorante, ele não tem raciocínio como a gente tem hoje. Né? A gente vai entender ali como é o processo dele começar a se relacionar com a matéria mais bruta até chegar ao momento de estar agora assumindo um corpo com essa complexidade aqui. Mas é parte desse processo também. Todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. Então, daquela mesma forma, nada é dado. Né? Então, a gente não recebe um pacote de dados ali, olha, pronto, você já começa a partir daqui, que você já tem esse acesso a essas informações, não. Todos partindo do mesmo ponto, vai vivenciar as mesmas experiências até que vá sendo adquiridos por conquista própria depois de cada experiência. E o espírito não evolui, né? Ninguém retroage nessa caminhada. Então, um passo que a gente dá adiante, a gente pode até estagnar ou ir caminhando mais lento, mas a gente nunca vai evoluir. A gente nunca perde uma habilidade adquirida. Se a gente acha que já sabe lidar com uma determinada situação, então, opa, integrei a habilidade aqui, aí acontece algo ali, vem, putz, falhei. Então, não é que eu evoluí, mas é porque talvez ainda não tenha integrado de fato determinada habilidade para lidar com a situação A, B ou C. Não é possível um ser que esteja no estágio superior reencarnar em um corpo animal mais atrasado, isso é, menos complexo. Um ser humano não reencarna, portanto, num corpo de um outro animal. Então, isso a gente tem algumas religiões que traz essa ideia, né, que é o hinduísmo, com a metempsicose, que se você comete determinados equívocos durante a vida, aí você reencarna no corpo de um porco, de uma vaca, porque eles acreditam que naquele corpo ali vai te dar a experiência necessária para você aprender e voltar depois para o ser humano. Mas no Espiritismo a gente não consegue conceber essa ideia daqui, desse retorno, porque a gente está sempre evoluindo. Né? A evolução ela nunca retroage, a gente nunca evolui. E, inclusive, a relação durante a evolução com o corpo, com a matéria, é sempre de um organismo menos complexo para um organismo mais complexo. Então, não tem como conceber a ideia da gente estar hoje em um organismo com esse nível de complexidade como é o nosso e voltar numa planta, voltar como uma formiga, não encaixa mais. Beleza? Então, viver é isso aqui, né? A gente vive experiências, essas experiências nos põem diante da possibilidade de aprender, eu integrar uma habilidade, né? Vamos ver 1, 2, 3 vezes isso, até que, de fato, as habilidades comecem a ser integradas, das mais diversas, e a gente geralmente olha sempre a bondade, o amor, não é assim, mas existem muitas
outras habilidades que a gente precisa. Assim, a gente resumiu a evolução somente a aquisição do amor ao próximo, a bondade e caridade, é muito pouca, uma fatia muito pequena da necessidade de aprendizado que a gente tem como espírito. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, Alexandre, meu nome. Boa noite. Não existe a retroagir, mas e a evolução, são duas perguntas na verdade, e a evolução do animal ao ser humano, se ela existe, se ela é possível. E a outra dúvida que a gente ouve muito falar é no salto evolutivo. Existe o salto evolutivo? O salto evolutivo vem de um planejamento ou não? É uma dúvida que eu tenho. A primeira pergunta, a gente vai ver aqui como é que dá. Então, assim, esse princípio espiritual, ele vai passando da matéria mais simples, passa pelo vegetal, pelo animal, até chegar... Ou seja, o princípio espiritual não é que... Alexandre, né? Não é que Alexandre já foi uma formiga ou Alexandre já foi uma samambaia. Não. Mas o princípio espiritual que foi criado, simples e ignorante, vivenciou na matéria, nas formas mais simples, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. E hoje, esse princípio espiritual que foi criado lá atrás, quando adquire a razão e se identifica como indivíduo, que se torna espírito, deixa de ser princípio espiritual para ser o espírito, e hoje está vivenciando essa experiência como o personagem Alexandre. Beleza? E a sua segunda pergunta foi... o salto evolutivo. O que seria o salto evolutivo? O salto evolutivo, até onde eu entendo e até onde foi passado para mim, é que antes de uma reencarnação, existe todo um planejamento reencarnatório no âmbito espiritual. Tá? E que, a depender da sua expectativa de evolução, você pode fazer um planejamento onde você, passando sobre aquelas dificuldades já planejadas, você poderia sair dessa encarnação um pouco melhor do que o que seria planejado anteriormente para você, entendeu? É isso que eu vejo como salto evolutivo e como eu leio também sobre isso. Entendi. Eu vou tentar passar rapidinho na aula 8 e volto, porque essa é tema da aula 8, que é processamento da reencarnação. A gente faz esse planejamento, de fato, é um direcionamento, não é um script que a gente segue ali, linha a linha, como se fosse uma peça de teatro, porque a gente tem as nossas decisões, e não são só as nossas, são a do convívio coletivo. A gente vai entender algumas coisas a mais. Mas, assim, a todo tempo, tanto durante... Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente está o tempo todo preparando, inclusive, a próxima encarnação, a depender das posturas que eu tomo da vida e das reflexões que eu faço. Então, assim, eu posso optar por seguir repetir os mesmos equívocos, ou eu posso tomar uma postura diferente e começar a mudar. E isso impacta, eventualmente, no meu planejamento da próxima encarnação e, consequentemente, na minha próxima encarnação. Mas não seria bem um salto, mas assim, a gente está o tempo todo integrando habilidades que é justamente evoluindo. Ok? Então, assim, tanto e outra coisa que é importante, a gente continua evoluindo, até inclusive desencarnado, que a gente sempre fala assim, evolução na matéria, tem que evoluir, tem que fazer um planejamento para vir aqui, vivenciar as mais diversas experiências para evoluir. Mesmo depois de desencarnado, ainda que não tenha um corpo material como esse aqui, e aqui a gente precisa, porque existem coisas que a matéria nos ensina, mas ainda assim a gente vive relações no mundo espiritual quanto desencarnados, da mesma forma que a gente vive aqui. Então a gente costuma muito assim, eu tenho a ideia de que desencarnou, está todo mundo ali bonzinho, ninguém faz nada. Se eu faço algo bom aqui, eu continuo fazendo algo bom desencarnado. Se eu continuo errando aqui, cometendo algum equívoco, algo ruim, eu vou continuar fazendo isso lá da mesma forma, porque assim, não muda o nosso estado. Eu continuo sendo quem eu sou, não mais o personagem. Né? Desencarnado, a diferença é que eu vou ser todo esse conjunto de personagens, além de Sídio, os outros que eu já vivi. Eu carrego tudo isso comigo, tanto encarnado como desencarnado. Então, assim, a evolução ela se dá o tempo todo, não só na vida material, mas também na vida espiritual. Beleza? Vamos lá. E aí, como é que se processa a evolução na matéria? E aí, antes de chegar nesse assunto, eu pergunto para vocês, assim, imagine
se vocês se deparassem com isso aqui. Não sei se tem algum piloto aqui, mas alguém saberia. Você já se imaginou assumindo o controle de uma máquina dessa daí? Do nada, assim, ó, você está na situação aqui agora, vocês têm que pilotar isso aí. Quem aqui teria a condição, sem passar por um treinamento, sem passar por uma série de conhecimentos teóricos, até ter um treinamento prático, e aí você desenvolver uma habilidade para conseguir comandar uma aeronave como essa aqui. Então, eu trago essa analogia justamente para a gente entender aqui agora o que é que acontece quando a gente... o princípio espiritual, né, ele é criado simples e ignorante, e o passo a passo para ele chegar nesse estágio daqui agora. Vamos dizer que nós somos essa aeronave aqui, dessa complexidade. E aí, no momento que a gente se depara com... Eu preciso assumir isso aqui agora, é como se fosse um princípio espiritual aqui, que eu vou olhar para isso aqui e falar, não consigo nem me encaixar nisso aqui, porque é um nível, é uma complexidade muito diferente da que eu tenho capacidade. Eu preciso ir para algo mais simples. Então, eu preciso entrar ali no passo a passo. Vamos lá. A gente viu na aula passada que Deus cria o princípio espiritual e o princípio material. Esse princípio material, simples e ignorante, ele não sabe ainda se relacionar com a matéria. Então, qual é a forma mais simples que ele pode interagir com a matéria? Justamente no reino mineral, né? Aqui ele começa a fazer esse estágio de relação com a matéria bruta, ainda uma matéria inorgânica, então ele não precisa ainda ter o se manter vivo ali, não precisa ter nutrição, ele simplesmente vai entender ali, mas quando eu falo entender, não é de forma racional, porque assim, não existe ainda um racional nesse momento, mas é como é que essa matéria funciona, a química dessa matéria, como é que são as reações químicas, porque hoje a gente tem inúmeras reações químicas ocorrendo aqui dentro do nosso corpo, fora o restante dos órgãos, tudo aqui, mas isso aqui para a gente não é mais uma dificuldade. A gente consegue, o espírito, através da conexão do perispírito e essa matéria, a gente consegue comandar esse organismo aqui, utilizar do córtex cerebral com essa complexidade toda aqui, de uma forma que um princípio espiritual que estaria sendo criado agora não teria. Então, esse princípio espiritual simples e ignorante, ele precisa passar pelo mineral, após adquirir um pouco mais de entendimento da matéria, digamos assim, ele vai para o vegetal, vai para o reino animal, aí tem os elementais, que aí foi eu não sei se foi uma pergunta que eu respondi aqui, quando ele sai do animal e ele não tem um intermediário, como se fosse um elo intermediário entre o animal e o hominal, que é o nosso estágio aqui, que aí ele não tem corpos aqui no planeta Terra, ele precisa ir para um outro orbe para poder justamente vivenciar essas experiências. E aí o reino hominal e, por fim, o reino angelical. Então, essa é a sequência aqui para que esse princípio espiritual chegue a assumir aquela aeronave de complexidade ali. É como se fosse a gente aqui. Eu precisaria entrar numa escola, entender toda a teoria de como é que funciona a aerodinâmica, ver como é que é a parte mecânica, para poder chegar, depois de um tempo, assumir o comando daquela máquina. A mesma coisa o princípio espiritual. Ele, simples e ignorante, ele precisa estagiar em cada etapa e cada vez mais complexa da matéria até chegar a esse estágio que nós estamos hoje. Aí o Luiz Gonzaga Pinheiro ele traz aqui, né, que a evolução das espécies em seus estágios, de uma espécie para outra, os estudiosos sempre sentiram a falta dos elos. A ausência desses elos deve-se à evolução que se processa fora da matéria, podendo, nesse estágio, onde o princípio inteligente se encontra revestido das suas formas espiritual, perispiritual, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno. Foi o que a gente falou agora há pouco, né, que nem sempre na matéria que ocorre a evolução. Também fora da matéria, no mundo espiritual, a gente vive essa evolução. E aí, fazendo mais um outro comparativo aqui, né, de cada estágio desse. A gente tem aqui o princípio espiritual vivendo no mineral, onde ele vai basicamente ali entender a atração e a relação química da matéria. Vai na sequência para o reino vegetal, onde já tem uma sensibilidade aí, e não é mais, ainda que seja uma matéria inerte, já tem a vitalidade, então requer uma nutrição, requer uma alimentação ali. No reino animal, ele já
não é mais inerte, né? Ele já se locomove, já se relaciona com outros indivíduos, né? Ainda que de forma coletiva, né? Ainda é mais instintivo, ainda que comece a ter lampejos já de inteligência, de racionalização. A gente vê todo mundo que tiver aqui um gato, um cachorro, qualquer animal de estimação em casa, vai falar assim, olha, a próxima vida, eu falo isso com a cadelinha que está lá em casa, a próxima vida aqui vai já é o ser humano. Aqui responde alguns estímulos de uma forma assim que impressiona às vezes, mas ainda é instinto, mas já é um lampejo de inteligência ali. E por fim, né, no reino nominal, que é justamente isso tudo que esse princípio que deu origem ao espírito que nós somos hoje, vem acumulando ao longo dessas experiências. Então, mas hoje a inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência de futuro, percepção das coisas, planejamento, são coisas que hoje a gente consegue fazer que ainda os animais não têm essa condição de fazer. Opa. Boa noite. Boa noite. Então, partindo desse entendimento de que o princípio espiritual ele vai passar por um processo de evolução até chegar à condição de espírito, e em cada uma dessas fases ele tem um propósito, né, a aprender também. É um tema meio polêmico, eu fiquei em dúvida se cabia ou não, mas quando nós aqui, nessa condição de seres humanos encarnados, comemos animais, por exemplo, temos uma alimentação de origem animal, nós atrapalhamos esse processo evolutivo desses seres que ainda estão na condição de princípio espiritual? Porque, assim, você falou que a evolução acontece também, não apenas na matéria, mas ela também acontece na matéria. Tem um porquê deles estarem aqui. A partir do momento que eu me alimento, né, de uma alimentação de origem animal, como animais e tal, eu estou atrapalhando esse processo? Vamos lá. Deixa eu tentar te responder de uma forma bem direta, até para a gente não levar muito tempo, porque, de fato, esse é um assunto bem polêmico. Vamos supor, eu vou pegar um peixe aqui, tem um cardume aqui, né? Tem, sei lá, trocentos peixes ali. Eu pesco um peixe daquele e vou me alimentar daquele peixe. O princípio inteligente, né, ainda em alguns estágios, ele ainda anima corpos coletivos. Ou seja, não é que cada peixe ali é um princípio espiritual, mas um princípio espiritual ali, um princípio inteligente, ele anima um grupo daquele cardume ali. Então, se eu tiro um peixe daquele cardume ali, eu não estou assassinando aquele peixe, ok? Isso também vale para alguns animais já maiores, não, sem ser peixe, né? Quando você vai se aproximando mais já do ser humano, você já começa a ter uma individualização desses animais, não é mais um coletivo. Mas, assim, no Espiritismo, não vai dizer que você está atrapalhando ali a evolução daquele ser. Não tem. A questão mais é da consciência nossa, o impacto que isso gera, por exemplo, para o meio ambiente. Eu estava conversando outro dia, meu irmão é vegano, ele comentando sobre, mas... Pô, vou me alimentar da carne, por quê? Para você fazer a carne, você tem que desmatar várias áreas, você gasta muita energia, tal. Então, isso você gera uma consciência que aí vem da nossa racionalização, né, da nossa percepção e conhecimento das coisas, o impacto que isso, se eu continuar me alimentando com carne vermelha, carne animal, enfim, qual o processo que está ali por trás daquilo, o quanto eu estou impactando no meio ambiente para poder aquilo chegar à minha mesa. Então, é uma outra questão. Então, eu entendo que uma relação hoje dessa consciência que a gente começa a passar a ter é muito mais ligada à questão ambiental e da convivência e o impacto com o meio ambiental do que, de fato, a gente está atrapalhando ou não a evolução daquele princípio espiritual. Eu tenho uma opinião pessoal também sobre essa questão dela, que eu acho que não seria a palavra correta atrapalhando, né? Seria interagindo, né? Os seres estão interagindo. Assim como eu consumi um peixe, eu estou interagindo com ele, não seria necessariamente atrapalhar o processo evolutivo, seria interagir de forma positiva ou negativa, assim como eu posso interagir entre seres da mesma espécie. Se eu for um assassino, eu posso matar um ser humano. Então, eu estou interagindo, interferindo, de alguma forma, no processo dele, assim como um animal que consome outro animal também. Sim. Né? Então,
Agora, cada um vai ser uma interação mais positiva ou negativa e vai seguir o fluxo da evolução desses seres. Sim, perfeito. Eu acho que isso vai muito da forma que a gente relaciona com isso aí. Porque aí pode levar até uma conclusão equivocada, que se quanto menos a gente impacta ali, ou tem uma preocupação, né, em estar matando os animais para poder comer, mostrar um ser mais ou menos evoluído, né? Por exemplo, acho que Hitler, acho que era vegetariano, né? Então, imagina a atrocidade que ele fez, né, para os seres da mesma espécie, mas ele era considerado vegetariano. Então, assim, não necessariamente essa relação e o hábito que a gente tem não determina se nós somos mais ou menos evoluídos. Mas acho que é o que está por trás disso aí. Essa é consciência de conviver de forma harmoniosa com o meio ambiente. Eu acho que isso, sim, é um passo da evolução que nós, como seres, vamos alcançar. A gente precisa seguir esse caminho. E aí a gente tem a aula 17, que fala justamente sobre ecologia, conservação e destruição do meio ambiente. A gente vai poder debater bem esse tema. Beleza? Vamos lá que o tempo está passando. Vou olhar ali agora. Então, aqui, nesse primeiro estágio aqui, é a matéria inorgânica. Nos outros estágios aqui já seriam seres orgânicos. E aí que a gente vê a diferenciação, né? Até na literatura, sempre que a gente vê falar espírito com E minúsculo, é o princípio espiritual. E ele só se torna espírito, propriamente dito, quando de fato chega no reino nominal, que é quando tem esse ganho da razão, da consciência, da individualidade de si. Ainda sobre evolução, aqui tem o trecho aqui do Joana de Ângeles, que ela fala que, manifestando-se em um sono profundo dos minerais através dos milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. E aí aquele primeiro salto que é dado ali entre a matéria inerte para a matéria orgânica. E o que se aprende, né, quais são as propriedades que são integradas enquanto princípio espiritual. Aí, só recapitulando aqui, né, tem de início o associativismo, né, que é como se conecta à matéria, como é que esse princípio se conecta à matéria. Tem a ordenação, que é como ele vai organizar essa matéria para o seu uso. A coagulação, né, aglutinar essa matéria inserindo-se no tempo e no espaço da dimensão material. A singularização, a capacidade de constituir-se uma unidade em si e de integrar cada vez mais habilidades. E a evolução, que é justamente essas propriedades que caracterizam o impulso para evoluir, conexão, ordenação, coagulação, singularização e integração. E em relação a essa questão já comentadas aqui antes sobre a matéria como necessária para o espírito se manifestar dentro desse meio, eu estava conversando outro dia com meu irmão, ele é neurologista, e aí eu vi uma postagem no Instagram tinha uma célula nervosa buscando uma outra para poder fazer uma conexão. E eu, caramba, achei aquilo de uma beleza, assim, uma coisa impressionante, porque você vê ela, eu queria até trazer esse vídeo aqui, e eu mostrei para ele, e aí ele falou, nossa, que lindo aqui e tal, e eu falei, caramba, imagina, que complexidade, parece um indivíduo ali, assim, sabe, que ele tem ali uma busca, essa célula lá, e ele falando do córtex cerebral, tudo, e que, de fato, assim, ele acredita que como se fosse assim, o córtex aqui é como se fosse o orgânico, né, o instrumento orgânico que o espírito se utiliza justamente para se manifestar aqui nesse espaço-tempo, né, no ambiente tridimensional. E como eu tinha comentado, o espírito está fora. Então, é a partir dele, ali onde está a consciência, né, em forma de consciência, como ele se manifesta como indivíduo. Mas e aí, pessoal? Existem privilegiados, todos sendo filho do mesmo pai, são objetos de igual solicitude. Não há nenhum menos favorecido ou melhor dotados do que outros, e dispensado de trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. É aquilo que a gente já tinha comentado, né? Quando a gente parte do mesmo ponto de partida ali, simples e ignorante, todos vão passar por processos similares, sem nenhum privilégio, nenhum mais ou bem privilegiado do que o outro. Essas divisões que a gente acaba criando na sociedade são baseadas na nossa cultura, nos nossos preconceitos, na nossa própria história. Mas, assim,
na escalada espiritual não existe nenhum tipo de beneficiado ou não. Então, isso é um ponto importante para ficar bem claro. E tudo está sujeito à evolução, né? A gente falou já da evolução do mundo, né? A gente viu que o planeta Terra passou por transformações que propiciou hoje um local habitável para a gente, né? O espírito ele evolui, né? Do princípio espiritual ali, simples e ignorante, ele evolui. A matéria evolui para que esse espírito se manifeste de cada vez de formas mais complexas. A sociedade, que é composta por esses espíritos também, elas se transformam ao longo do tempo. Então, se a gente voltar aí 100 anos, 200, 300 anos, se a gente for comparar a sociedade como era antes, ainda que hoje a gente veja muita atrocidade, que a gente veja muita coisa que a gente não compartilha mais, mas assim, tudo isso que a gente vê hoje, talvez há 100, 200 anos era muito natural. A violência, a forma de relacionar com o outro, às vezes menosprezando de uma forma, ainda que a gente tenha casos hoje aqui, mas a gente está vivendo essa transformação. Isso vem justamente proveniente da evolução espiritual. Enquanto os espíritos que estão aqui hoje tiverem condições de invadir um país declarando guerra e ameaçar o mundo todo com arma nuclear, ou então sair fazendo aí atrocidades na rua, roubando, matando por um celular. Essa é a sociedade que nós vivemos. São os espíritos que estão nesse patamar aqui, que é o mesmo que o nosso. A gente não está, pelo fato de a gente não tem mais condição, talvez, de sair, pegar uma arma, botar na frente de uma pessoa ali e ameaçar ela de morte para poder ter um objeto, alguma coisa. Mas, assim, nós vivemos ainda em um patamar muito parecido de evolução. O fato de a gente não fazer isso aqui não nos põe num patamar muito mais à frente do que esses espíritos. Então, essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Então, a gente tem que se preocupar com as nossas ações e como isso reflete também no todo. E, por fim, o mundo todo evolui. É a forma que essa sociedade se relaciona com o planeta Terra, por exemplo. Então, enquanto a gente continuar aí desmatando de uma forma descabida, poluindo, utilizando matéria fóssil, tendo outras alternativas aqui, é a forma que a gente transforma o mundo também. E isso pode, de fato, gerar um malefício muito grande, isso repercutir na própria sobrevivência do ser humano. E aí, de forma didática, né, como tem aquela classificação das classes dos espíritos, né, que é algo bem didático, isso não ocorre assim, tipo, eu saio daqui de um nível para o outro, eu ganhei aqui uma medalha, agora sou um espírito A, B ou C. Os mundos também têm classificações didáticas, né? Então, a gente tem os mundos primitivos, que é onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, já o espírito, não mais só o princípio espiritual. O mundo de provas e expiações, né, onde o mal predomina, e aí a gente está aqui, nesse bolo. Aí vem o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, já algo um pouco mais tranquilo, mas ainda não está 100% livre dos problemas. Os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. E os mundos celestes ou divinos, né? Então, sempre do menos para o mais, né? Do menos evoluído para o mais evoluído. Então, é uma forma bem didática de a gente estar separando, né? E, ao mesmo tempo, a gente olha e vê que tem muito caminho ainda para trilhar. Tá complicado, né? Mas é isso, essa transformação não é feita assim de uma forma repentina, assim, olha, data tal, agora a gente vai virar mundo de regeneração, não. É um processo lento e gradual que a gente vai vivendo, passo a passo, nas pequenas formas da gente abrir para uma discussão social de alguma questão que até então era um tabu, até então isso não podia ser discutido abertamente, ou que isso já era considerado uma coisa normal, mas que sabe que isso impacta as pessoas. Essas simples mudanças no dia a dia vai fazendo com que essa transição aqui ocorra de uma forma sutil. Então, não é algo repentino que acontece da noite para o dia. E aí a pluralidade dos mundos habitados, né? O universo,
né, o mundo material e o mundo espiritual. Seria isso tudo. Segundo nos revelam os espíritos, e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. Foi aquilo que a gente comentou mais lá no início da aula. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos, ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo, não só aqui, mas a imensidão toda, ela pode abrigar e abriga a vida nas suas diversas formas, tanto material como espiritual. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas, e a gente acompanhou isso também aqui na aula de hoje. Aí eu trago aqui que até julho do ano passado, a ciência já encontrou 4.797 exoplanetas, né, em 3.549 sistemas planetários, com 788 sistemas tendo mais de um planeta. Isso aqui é olhando nem no quintal de casa. Isso aqui, o que a gente conseguiu identificar ainda não é o quintal de casa. Então, assim, tem algo muito além. A gente não, assim, ainda que a gente tenha identificado esses planetas, a gente não consegue ter muita informação de lá. No máximo, a gente consegue ter composição da atmosfera, baseado na luz que vem para aqui, mas nada ou nenhuma informação além dessa. Mas, assim, segue as pesquisas da ciência. A gente sabe que já no quintal de casa da gente tem várias possibilidades de mundos que possam abrigar vidas como a daqui, inclusive. Só fazendo algumas proporções aqui, para a gente começar a se enxergar no meio disso tudo aqui. A gente tem aqui o Sol, né? Aí ele tem os planetas, ali bem pequenininho no canto, né, tem a Terra. Então, fazendo a comparação da Terra para o Sol, a gente já vê o quão nada nós somos em relação a tamanho. Mas se a gente pegar esse Sol aqui, que aparenta ser algo imenso, e comparar ele com a segunda estrela maior já descoberta no universo, que é o Y Scuti aqui, ela ali é basicamente aquele pixelzinho ali, ó, próximo, que a gente mal consegue enxergar nessa distância. Então, o universo ele é algo realmente intrigante e que mexe o tempo todo com a possibilidade de entendimento do ser humano. Mas aí, a gente já está chegando no final, para encerrar aqui a aula, eu sempre trago essa imagem aqui. Não sei se vocês conseguem identificar qualquer coisa nessa imagem aqui. Rodrigo, eu vou pedir para você até apagar a luz de novo aqui, por favor. Quem se arrisca a essa imagem aí? O que é que seria? É difícil, né? Alguma coisa completamente parece sem sentido, né? Não. Ali, ó, não sei se vocês conseguem reparar, tem um pontinho ali. A gente estava ali. Principalmente quem nasceu ali no início da década de 80. Aqui, essa imagem foi feita pela sonda da NASA, a Voyager 1, em 14 de fevereiro de 1990, a uma distância aproximada de 6 bilhões de quilômetros. Naquele momento, essa sonda estava passando ali pela órbita de Saturno, e aí um cientista chamado Carl Sagan, ele pediu para que o pessoal virasse essa sonda e fizesse o último registro da Terra de um ponto onde a gente nunca tinha observado antes. E aí ele denomina esse ponto como um pálido ponto azul. E aí ele faz um texto, eu vou trazer um texto aqui para a gente finalizar a aula, desse texto, vocês podem até procurar depois ele na internet na íntegra. E ele fala assim que, olhem de novo esse ponto, aqui, é a nossa casa, somos nós, nele todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viver as suas vidas. O conjunto das nossas alegrias e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana
do que essa imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Essa reflexão que ele teve dessa imagem, que aparentemente, quando eu botei aqui, parecia um borrão, algo sem sentido aqui, traz uma profundidade tão grande que eu gosto de compartilhar com vocês aqui, para que a gente traga essa reflexão para a nossa vida também, para que a gente possa refletir da forma que a gente está agindo com os outros, da forma que eu me coloco diante do outro. Será que eu sou de fato isso tudo? Eu sou muito melhor do que cada um que estão de vocês aqui, porque eu estou aqui com o microfone na mão falando? Isso não muda nada aqui. Profissão, conta bancária, naquela distância aqui, ó, nada tem relevância de nada. Não é cor de pele, não é etnia, não é cultura, nada que põe um melhor do que o outro. Porque naquela perspectiva ali, ó, a gente não consegue identificar nada. A gente não consegue ver limites territoriais dali. A gente não consegue ver poder econômico, a gente não consegue ver história política ali. Então, assim, é que a gente possa levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida, na forma como a gente se relaciona com os outros e o que a gente pode aprender com nós mesmos. E aí, antes de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu quero desejar para todas as mulheres, hoje, um feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado.